amigos de casa! Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. Está curioso para saber o tema do nosso programa? Só depois do intervalo. Eu volto já. Casa das Flores. Presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Estamos de volta do nosso intervalo. Hoje recebendo a presença do Dr. Maurílio, a doutora Sara. Eles vão estar falando sobre câncer de mama, esse problema que ocorre com tanta frequência em nosso país. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Yara. Bom dia a todos. Agradeço à TV Grande Dourados pelo convite. Vamos ter um bate-papo aqui bem proveitoso e tentar esclarecer algumas dúvidas para todos os assistentes da TV. Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo também. Satisfação é minha. Muito obrigada, Yara, pelo convite. Espero aí atender a expectativa do programa e esclarecer todas as dúvidas aí da população. Com certeza. Satisfação. Obrigado. É um problema que atinge, sem dúvida, milhares de mulheres. É a principal causa de câncer na mulher, tirando os tumores de pele, que é comum em ambos os sexos. O câncer de mama é o principal causa de câncer no sexo feminino. Então é um assunto recorrente. Nós acabamos de passar pelo Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, mas a gente fala que é um mês dedicado a esse propósito, de discutir mais abertamente sobre o câncer de mama, mas com certeza é um assunto que a gente tem que discutir todo dia. As pesquisas mostram que as mulheres têm se descuidado, vocês concordam, no tempo da pandemia agora, com os exames? Eu acho que foi algo geral, É claro que a gente está falando sobre o câncer de mama, então o alvo é o público feminino, mas infelizmente nessa época a gente acabou vendo diagnósticos muitíssimos mais tardios, Foi muito mais frequente o diagnóstico de câncer no ambiente hospitalar, o que não deve ser a rotina, uma vez que o paciente, quando ele precisa ser hospitalizado, é porque já tem manifestações do tumor de uma forma mais avançada, Então o ideal sempre é o diagnóstico mais precoce, por exames, e infelizmente esses exames de rastreamento, que nós falamos, que são os exames para o diagnóstico precoce, não foram realizados pela maioria das mulheres, pela maioria dos homens, pela maioria da população em geral nesse período da pandemia. Ok. Doutor Maurílio, falando assim sobre as características do câncer, porque existem várias, Exato. Mas quais seriam as principais características do câncer? Em se tratando do câncer de mama, todo mundo tem aquela preocupação da mulher de encontrar algum nódulo, alguma coisa que a incomode, A ideia, como a doutora Sara já frisou bem, é que a gente encontrasse esse tumor ou essa lesão suspeita antes de ela se apresentar de forma de um sintoma ou de um sinal, O câncer de mama, ele é uma família que tem diversos tipos de tumores e cada um tem uma característica um pouco diferente, Então, alguns tumores muito pequenos que não se apresentam pode ter até uma evolução rápida e uma disseminação às vezes desfavorável, de o tumor muitas vezes ser encontrado já em outros órgãos e não ter se manifestado na mama. Então, a importância dos exames que a gente chama de rastreamento, para que se faça o diagnóstico precoce. Mas o que a gente mais rotineiramente encontra, o que as mulheres queixam, é o nódulo palpável, é a alteração da pele na mama, então uma vermelhidão ou a gente fala invaginação da pele, então a pele ela retrai onde ela deveria estar lisa, às vezes alguma secreção pelo mamilo, algo que ela não teria rotineiramente, fora do período de uma amamentação, começa a drenar algum líquido estranho, um linfonodo ou uma íngua palpável na axila, muita dor. Então, essas são algumas características de que há algo errado
e que leva o paciente a procurar um atendimento, a realizar algum exame. O que nós, como oncologistas, desejamos é que esses sintomas não aparecessem, né? Então a gente gostaria que a mulher procurasse, né, o seu ginecologista, o seu hematologista, o seu oncologista, né, para que ela tenha esse pensamento de que esses exames são preventivos, que ela possa fazer, identificar uma lesão suspeita, poder fazer o diagnóstico precoce, e isso tudo vai ter uma evolução muito mais favorável, né? Então muitas vezes ela não vai apresentar esses sintomas, que é o que a gente deseja. Então, falando de sinais, esses são os mais comuns, tá? Que eles podem se apresentar. Normalmente são manifestações locais ou na axila, né? E quando a gente tem outras que a gente chama de manifestações sistêmicas, que é do organismo, né, a gente infelizmente já nos preocupa de ser uma doença mais avançada. Como a doutora Sara colocou, infelizmente, devido à pandemia, há muitos centros de diagnósticos, muitas vezes o acesso ficou mais restrito, né, o próprio paciente com receio não procurou, a gente acabou fazendo muito diagnóstico em paciente internado, por fadiga, por perda de peso, e começa a investigar e encontra, infelizmente, uma neoplasia muitas vezes avançada. Então, a nossa recomendação, a nossa orientação é que isso seja algo de rotina para a mulher, né? Que ela faça esses exames para que se identifique algo suspeito precocemente e se investigue precocemente. Certo. Quanto antes, melhor, não é mesmo, doutora? Quando a gente fala de câncer, essa é uma máxima que precisa ser realmente revista. Porque qual é a questão do exame de rastreamento precoce? Você consegue identificar nódulos muito pequenos, em que você consegue ter uma altíssima chance de cura. Para você ter uma ideia, assim, no estadiamento clínico inicial, que seria o estadiamento clínico 1, a gente está falando aí de 95%, 93%, dependendo da característica do tumor. E uma outra vantagem é você conseguir identificar lesões que são precursoras do câncer. São lesões que, se não tratadas, vão evoluir para uma neoplasia invasiva. No entanto, se descobertas nessa fase, você consegue agregar aí uma altíssima chance de cura, né? Você impede o desenvolvimento tumoral, você impede a via de carcinogênese, a via de formação do câncer. Então essa é a grande vantagem, né, dos exames, tanto do diagnóstico precoce, quando o câncer já está instalado, ou você diagnosticar antes que o câncer apareça, tendo em vista as alterações que são precursoras, que são prévias ao aparecimento do câncer. Tem que deixar um pouco o receio de lado, né? Tem gente que usa a frase, quem procura acha, né? Então algumas mulheres justificam no consultório que preferem não fazer o exame porque estão vivendo bem sem. Eu nunca tive nódulo, eu nunca tive nada, vou ficar procurando para quê? Né? Então eu sempre falo para os pacientes, procura acha se tiver. Nenhum exame vai inventar uma doença, né? Então, é importante entender que o câncer também é algo inerente ao processo de envelhecimento da mulher, né? Então, você não ter algo em 1 ano, 2 anos atrás, não significa que você não vai ter no exame de agora. Então, é importante a continuidade. Eu acho que isso é a maior dificuldade da população em geral. A maioria das mulheres até já fizeram alguma mamografia na vida, né? A maioria das mulheres na faixa etária propícia, que é acima de 40 anos. Mas você vê que essa periodicidade vai se perdendo. Então a mulher faz, aí deixa 3, 4, 5 anos sem poder fazer. Então a ideia é um cuidado continuado, um cuidado, como o Maurílio falou, que deve fazer parte da rotina da mulher. E se perder algumas culturas, alguns preconceitos em relação aos exames, né? As mulheres, não vou fazer a mamografia porque dói, né? Ou não vou fazer a mamografia porque é radiação, né? Um exame de raio-x. Então há algumas coisas culturais que ainda a gente tenta, né, na rotina nossa do atendimento, tirar isso mesmo e frisar da importância, né? Eu acho que a importância do diagnóstico, da rotina, dos exames, para que isso seja diagnosticado o mais cedo possível, né? A gente trata de uma doença, como a doutora Sara falou, inicialmente as chances de cura são muito boas, mas a gente perde um pouquinho esse tempo, né, no diagnóstico. Infelizmente a gente acaba partindo para uma situação que às vezes a doença já se torna mais de difícil controle para nós, né?
Exato. Até me veio pela memória agora que às vezes a mulher fala a própria radiação do exame causa o câncer, que não tem nada a ver também. Na periodicidade que é feito o exame, né, e na dose que é feita naquele exame momentâneo, não. Né? A gente sabe que a radiação ela é um fator de risco para alguns tipos de câncer, mas isso são pessoas que trabalham em exposição diária a altas doses de radiação, então isso realmente há essa correlação. Mas o exame que você faz a cada 2 anos, né, ou 1 ano, dependendo se houver alguma alteração ou não, momentaneamente, realmente aquela dose não tem nenhum risco para a mulher. Tá. Lembrando que também tem outros exames além da Perfeito, exatamente. A gente vai falar mais pra frente. Claro. Doutora, a incidência de mulheres com 40 anos com câncer é muito grande, mas ela pode ocorrer com menos tempo também? Sim. A mulher pode ter câncer antes dos 40? Sim. Nós sabemos que a maior incidência ainda ocorre a partir dessa faixa etária, mais expressivamente a partir dos 50 anos, só que de uma forma muito gradativa e muito recorrente, a gente tem percebido um aumento da população feminina acometida numa idade inferior a 40 anos. Então é a mulher que está na idade profissional ativa, que está com seus filhos, que está, digamos assim, a todo vapor na sua vida pessoal, na sua vida profissional e de repente é acometida por uma neoplasia, né? Então, realmente, com a modernidade, nós temos percebido mais mulheres acometidas por câncer numa idade mais precoce, né? Ainda a incidência maior, como eu falei, é a partir dos 40 anos. E vários fatores têm vindo aí para explicar esse motivo desse aumento nessa idade tão precoce. E nós temos os fatores comportamentais, que com a modernidade a gente tem tido mudanças nos padrões alimentares, nós temos tido mudanças no padrão social, né, da mulher. E da mesma forma nós temos, com o avanço da medicina, conseguido que a população viva mais. E com isso algumas alterações genéticas, hereditárias, têm sido também, de uma forma mais frequente, acometido outras gerações da família. Então antes, quando a gente falava de síndromes mais graves, como por exemplo linfraumênica, que é uma síndrome genética que você tem aí 90% de chance de desenvolvimento de câncer ao longo da vida, dependendo do sexo, você tinha uma sobrevida muito curta da população. Hoje, com a sobrevida maior, essas pessoas estão vivendo mais e também passando essas características genéticas, aumentando a incidência de câncer em populações mais jovens. Então, se eu fosse justificar, pelo menos na minha perspectiva, o porquê do aumento do câncer abaixo de 40 anos, sem sombra de dúvida, eu acho que a alimentação, a atividade física, fatores comportamentais que a modernidade nos trouxe. Mas também nós temos aí os fatores genéticos sendo recorrentes devido ao aumento da sobrevida da população em geral. O alcoolismo também, não sei se vocês concordam, que a mulher ela vem bebendo mais que o homem, vamos dizer assim, né? Também afeta. Sim, como a doutora Sara comentou, né, a modernidade nos trouxe, né, alguns benefícios, mas nos trouxe alguns ônus também. Um deles são essas mudanças comportamentais. Hoje a mulher ela fuma mais, ela bebe mais, ela tem acesso a isso mais cedo, né, então mais precocemente. Então a gente sabe que são fatores de risco, são bebida alcoólica, o tabagismo, a gente sabe que são substâncias que podem desenvolver o câncer, são substâncias carcinogênicas, né? A gente associa muito ao fumo, ao câncer de pulmão, mas a gente sabe que substâncias que tem dentro do cigarro podem afetar células no organismo todo e consequentemente desenvolver, né? O etilismo, né, tem uma associação muito grande com a questão do câncer de mama, assim como a obesidade, assim como os fatores alimentares, como os hábitos alimentares, né, o sedentarismo. Então, são todos esses fatores que realmente a modernidade, né, nos trouxe e que a gente tenta alertar para isso, né, para que a gente consiga, dentro desses fatores, onde a gente consegue agir. Isso depende da gente, depende de orientação de um profissional, né, para o paciente, para que ele faça essas mudanças na sua vida e, consequentemente, ele tenha não só um ganho de qualidade de vida, né, e que, com certeza, ele evite algumas doenças que a gente sabe que estão associadas a esse comportamento que ele tem.
Porque depois ele avança, ele é uma doença traiçoeira, né? Ele começa pequeno, vai aumentando. É o que a gente comentou anteriormente. Infelizmente, inicialmente, no começo, precoce, ele não vai dar muitos sinais, né? Então esse é o grande problema. O começo do desenvolvimento dele vai causar muito poucos sintomas no paciente, muitos poucos sinais, né? Então quando a gente encontra os sintomas que a gente já relatou aqui anteriormente, é porque já tem um desenvolvimento um pouco maior. E isso acaba agravando, né, todo o processo depois de tratamento, com certeza. Em relação aos homens, doutor, os homens também são acometidos desse câncer também de mama? Sim. Ou é raro? É raro, né? Mas o homem, né, nós homens temos glândulas mamárias, assim como as mulheres, né? Em menor quantidade, né? O tecido mamário nosso é menor, mas nós temos. Muito também em relação à questão hormonal, né? O nosso nível de hormônio em relação às mulheres que afetam a questão da mama é menor e todo o desenvolvimento, tá? Mas nós temos o risco. O risco é bem menor, né? Enquanto a mulher tem um risco de 1 para 8 mulheres, nós homens tem 1 para 1000 homens, né? Então um risco mais baixo, com certeza, mas deve se preocupar. No homem, né, o câncer de mama ele está associado a uma idade mais avançada. Normalmente são homens acima de 60, 70 anos e há uma correlação, né, a doutora Sara pode até comentar mais, com uma história familiar positiva, né? Como a doutora Sara falou, na mulher há essa associação, né, do histórico familiar, da síndrome genética, mas no homem, mais de 20% dos casos, ele está associado com algum histórico na família de câncer de mama, né? E o homem tem uma certa vantagem por ter a glândula mamária, ter as mamas menores, talvez um nódulo pequeno ele já perceba, né? Então é mais fácil para ele identificar, deveria ser mais fácil para ele procurar. Mas lógico que há toda uma cultura, todo um receio, né, do homem em relação a procurar o médico em geral, né? Ainda mais para dizer que tem um nódulo, né, na mama. Isso aí com certeza gera um desconforto, o que não deveria, tá? Identificou um nódulo endurecido, qualquer alteração na mama, ele deve procurar, pode ser até um médico generalista que vai poder examinar, que vai identificar, seja um profissional da mastologia, seja um oncologista, né? Então ele tem uma ampla gama de especialistas que podem atender, podem suspeitar e com certeza vão direcionar ele para o melhor caminho, tá? Ele deve fazer o autoexame, né, doutora? Assim como as mulheres também, né? Sim. Um alerta que o Dr. Maurílio iniciou, destacou sobre o câncer de mama em homens, que se presente, isso é uma indicação absoluta de investigação genética e investigação familiar, tá? Isso não significa que o homem tem que ficar tranquilo, não tenho casos na família, então apareceu um nódulo, não é. Não, você pode ser o primeiro membro da sua família a expressar uma característica genética que te fez ter o maior risco para câncer de mama. O fato é, confirmado uma tumoração, confirmado o câncer, você precisa passar por uma investigação familiar e uma investigação genética, porque esses são tumores fortemente relacionados a síndromes de predisposição hereditária ao câncer. E o autoexame é importante no homem, como o Maurílio falou, é mais fácil, né? Nós não temos tanto tecido gorduroso como na mulher, basicamente nós estamos falando de glândula mamária e pele, então a palpação se torna mais fácil, né, no homem. Então, tanto o homem quanto a mulher, claro que a mulher pela incidência de uma forma mais frequente, o autoexame deve fazer parte do cuidado da mulher, mas é interessante também que o homem se analise. Então, em relação ao autoexame, a partir de qual idade que ela deve fazer o autoexame? Isso muda também com relação aos cálculos de risco, né? Nós temos hoje formas de avaliar o risco inerente ao desenvolvimento de câncer de mama. Então a gente não pode extrapolar isso de uma forma única para a população, né? O que se recomenda de uma forma geral é que a partir do momento que a mulher já tem o próprio conhecimento do corpo, que ela faça isso de uma forma rotineira, né? Claro que em síndromes de alto risco a gente recomenda isso de forma bem mais precoce, né? Quando você avalia o paciente, analisa um risco maior. Mas na população em geral, se recomenda aí a partir de 30 anos que a paciente faça de uma forma regular, né?
Já começar a detectar, se ela encontrar, já procurar. E eu acho que a maior vantagem vai além até da detecção do nódulo, é a vantagem do autoconhecimento. Eu já tive pacientes que chegaram para mim com o exame normal, fizeram o exame de mamografia e o exame estava normal. E a paciente falou para mim: doutora, tem alguma coisa errada, eu me conheço, minha mama está diferente. E a gente deu continuidade no processo de investigação e a paciente estava com câncer. Então eu acho que uma grande vantagem do autoexame é você conhecer a sua mama, característica de pele, né, tamanho, forma. Então, nessa paciente, no caso, ela tinha notado uma alteração do enrijecimento da pele. Ela não tinha alterações visíveis da pele, mas ela tinha notado a pele dela um pouco mais espessa. Você analisava, você não via nenhuma nodulação, você não via nenhuma tumoração, mas ela tinha notado. E a investigação sequencial confirmou que realmente se tratava aí de uma neoplasia. O autoexame, como a doutora Sara falou, está muito associado ao autoconhecimento, né? Então, assim, ninguém melhor que nós mesmos para conhecer o nosso corpo. Sim. Então a gente consegue identificar as alterações, por menores que sejam, né? Então muitas vezes nós que estamos avaliando naquele momento o paciente não identificamos o que ele está nos relatando, mas ele queixa, e aí a partir disso, para nós também profissionais, não só nós que somos oncologistas, mas o profissional generalista também deve levar aquilo em consideração. Então, uma queixa do paciente sempre deve ser levada a sério, e os exames complementares estão aí para auxiliares. Eles são um braço do exame do médico para tentar auxiliar a gente no diagnóstico das patologias em gerais, principalmente quando a gente fala das doenças oncológicas. Eu só reforço que o autoexame não pode ser o único exame, porque isso a gente também vê na prática. Eu me examino todo mês, doutora, eu não palpo nada, então não vou fazer o exame. As coisas devem ser feitas de forma simultânea. Tá? O mais frequente não é a situação que eu pontuei da mulher achar alguma coisa que o exame não mostra. O mais frequente é nas mulheres que fazem o rastreamento correto, que se cuidam, que identificaram um câncer precoce, é que no exame você não perceba grandes alterações. Então a ideia do exame de rastreamento voltando à primeira fala do Dr. Maurílio, é detectar lesões que ainda não foram possíveis de ser avaliadas pelo exame. Lesões tão precoces que não sejam palpáveis. Então, o que a gente deixa aí de missão? Façam sim o autoexame, mas façam também os exames de rastreamento. Aí você maximiza a chance de um diagnóstico precoce. E as chances de cura aumentam. Exatamente. Sem ter que retirar a mama, né? Preservar a mama. Exatamente. Quanto mais precoce, menor a lesão, e todo o tratamento ele se torna, a gente chama de mais conservador, minimamente invasivo, né? Para que as lesões ou as sequelas do tratamento sejam cada vez menores. É isso que a gente busca, né? Que a quimioterapia é um sofrimento, né? É um processo muito doloroso, né? Hoje, graças aos avanços da medicina, a gente tem conseguido fazer com que os pacientes tolerem melhor o tratamento. Inclusive, a indicação de químio para câncer de mama também tem sido mais conservadora para alguns tipos tumorais. Câncer de mama não é uma doença só, tá? Quando a gente fala de câncer de mama, existem várias doenças dentro do mesmo diagnóstico, digamos assim. Então, existem situações em que a quimioterapia é indicada de uma forma, mesmo com tumores mais iniciais, e existem situações em que se tem evitado ao máximo a quimioterapia. Mas, com certeza, isso é uma verdade para todos os casos. Quanto menor o tumor, menores chances de que você acabe indo aí para um processo quimioterápico. Mas hoje a gente tem muitos avanços. Hoje, por exemplo, a quimioterapia não necessariamente você vai perder o cabelo, por exemplo. Nós temos avanços em tratamentos sintomáticos, medicações que fazem aí um tempo de meia-vida mais alto, fazendo com que a mulher não vomite, melhorando os aspectos estéticos também. Então, a medicina, graças aos esforços de todos os profissionais envolvidos, ela tem evoluído muito em todos os aspectos. Mas o diagnóstico precoce é sempre a melhor saída. Certo. Doutor, quanto ao uso do anticoncepcional, que muitas se atribui dele como método contraceptivo. Exato. A pessoa que tomou muito tempo, ela adquire câncer futuramente? O uso do anticoncepcional, ele saiu um estudo até recente, né, no New England, que é um jornal médico bem conceituado no mundo todo, né, agora de 2020, que eles avaliaram 1.800.000 mulheres, né, acompanharam por 10 anos,
e perceberam que as mulheres que faziam uso de anticoncepcionais, entre todos, né, DIU, medicamentos comprimido, eles perceberam que há sim um aumento do risco dessas mulheres desenvolverem em relação à população que não toma, tá? Nesse estudo, eles não colocaram diretamente o efeito que o anticoncepcional causaria, né? Ao mesmo tempo, há outras linhas de estudo que apresentaram uma correlação com, às vezes, o uso da progesterona, que é um hormônio que é da mulher, a mulher produz a progesterona, mas que também a gente tem no anticoncepcional, que foi reproduzido em laboratório e que percebeu que há alguma correlação direta. Tá? Mas o que sabe é que o uso do anticoncepcional por um período longo, tá, pode haver um risco. O risco é o anticoncepcional produz a célula cancerígena, então é isso que a gente tem que avaliar, porque aí é a grande questão. A gente falar o anticoncepcional pode dar câncer, todas as mulheres vão parar de usar ele como método contraceptivo, tá? E mesmo em terapias de reposição hormonal. E não é isso que nós estamos falando, tá? É algo que precisa ser muito melhor estudado. A gente sabe que alguns tumores, a doutora Sara também pode comentar mais detalhadamente sobre isso, existem dentro desses tumores já pré-desenvolvidos receptores para hormônios. Então, quando a gente faz uso de um hormônio de maneira prolongada, rotineiramente, com certeza esse hormônio pode acelerar o processo de desenvolvimento do tumor. Mas a dúvida é, ele causa célula cancerígena ou já é uma predisposição, já havia uma célula lá e esse anticoncepcional ou esse hormônio acelerou o processo, acelerou o crescimento. Então, essa é a grande dúvida. O que há, esse estudo é um estudo muito robusto, que foi com uma grande população, que foi avaliada, então eles perceberam essa correlação, tá? Mas ainda há muitas dúvidas de como isso acontece, tá? Então a gente sabe que alguns tumores têm essa correlação do hormonal, né? E consequentemente então esses hormônios poderiam acelerar, né? A gente sabe que grande parte dos cânceres de mama tem uma relação hormonal, não são todos, mas a grande maioria, como o Maurílio comentou. Então, é fato que se você fizer um aumento do estímulo hormonal, você vai acabar desencadeando um aumento da proliferação celular de uma forma global, né? E dentro dessa proliferação celular, você pode estimular a célula cancerígena. O fato que não é só o hormônio que a gente toma através da pílula que pode fazer isso, né? Então, nós sabemos que o tecido gorduroso, por exemplo, ele também produz hormônio. Então, a gente até estava conversando ali nos bastidores, né, Yara, sobre as questões dos fatores de risco. Verdade. E hoje, realmente, eu pontuo a obesidade como um grande fator de risco, justamente fazendo um gancho aí, um link com o estímulo hormonal. O que eu recomendo, e os mastologistas e os ginecologistas de uma forma geral, é não usar de forma indiscriminada e também tentar não estender por um longo período de tempo, né? É isso que se tem avaliado, a questão às vezes de indicação de outros métodos, a depender da evolução, da idade da mulher. Então, não se usar durante todo o período aí do ciclo menstrual habitual da mulher, né? Eu acho que mais do que isso, é um medicamento. Exato. E todo medicamento ele deve ser acompanhado por um profissional. Tá? Então, o médico, o ginecologista, o obstetra que acompanha a paciente, ele sabe dessa associação, né? Ele sabe que esses hormônios têm a efetividade que ele busca, que é o controle contraceptivo, mas ele sabe que ele realmente tem alguma associação com algumas lesões que podem desenvolver. Então, assim, você tendo esse acompanhamento desse profissional, ele vai identificar, ele vai saber que ele tem que fazer os exames de rotina, solicitar alguns exames para o paciente, e qualquer alteração que ele identifique, ele vai ter essa sabedoria de falar, ó, vamos ter que suspender, vamos ter que investigar, vamos ter que prosseguir na investigação. Então, assim, acho que qualquer tratamento, e a gente deve considerar o uso da pílula ou do método contraceptivo como um tratamento, né, ele deve ser acompanhado por um profissional, e isso vai ajudar muito. Tá? Porque com esse conhecimento o profissional vai saber a hora, né, o exato momento de solicitar um exame de rastreio, solicitar algo que possa identificar um risco para a paciente que está fazendo uso desse medicamento. Queria só complementar que é o risco-benefício, né? E todo medicamento ele tem o efeito colateral, né? A pessoa escolhe tomar um anticoncepcional, mas sim, ela vai sofrer, né?
Não, e a Qual questão o da efeito colateral também. mas é a questão da indicação, né? O que o Maurílio falou, o profissional ajuda nisso. Está indicado? Qual o tempo de uso que deve ser feito, né? O que a gente combate não é o uso do anticoncepcional sozinho, a gente combate o uso indiscriminado, né? A paciente passa ali no início da sua atividade sexual com o ginecologista passa o anticoncepcional e a mulher estende usando o mesmo anticoncepcional pro todo o período dela. Então isso que a gente combate, né? É uma medicação, como ele falou, precisa do acompanhamento e não é uma medicação isenta de riscos, né? Nós não podemos proibir as mulheres de usarem. Eu fiz uso, mesmo sabendo do risco por um período, porque é aquilo que a gente pontua, é questão de necessidade e de indicação, qual é o momento seguro e de melhor viabilidade para o uso. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Estamos de volta do nosso intervalo e agora a doutora Sara vai falar um pouco para nós em relação à idade da mulher ter filhos, doutora. Então, quanto mais tarde ela tiver filhos, então mais ela vai ter chance de evoluir para o câncer de mama? Então, nós sabemos que a gestação, ela é um fator protetor para câncer de mama, né? E fazendo um link aí do que nós estávamos falando da modernidade, hoje nós percebemos que a mulher tem menos filhos, né? E isso deixa aí de ser um fator protetor. Mas quando que é considerado protetor? Então, qualquer gestação, qualquer idade que a mulher venha engravidar, isso agrega um fator protetor para o risco de mama, para o risco de câncer de mama. O que os estudos têm mostrado é que esse fator protetor se dá principalmente quando a gestação ela aconteceu antes dos 30 anos, né? E se a gente for analisar a vida moderna, isso se torna cada vez mais excepcional, né? Então, a gestação é sim um fator protetor, mas pelo que os estudos mostram, quando ela acontece abaixo de 30 anos. Depois disso já se perde um pouco, vai se perdendo um pouco a questão do fator protetor. Embora não podemos levar como regra também, né? Exato. Então, o câncer como um todo, não só o câncer de mama, não tem um único fator. Se tivesse um único fator seria fácil, a gente eliminaria aquele fator da vida e pronto, estaria resolvida a questão do câncer, né? Então, de uma doença multifatorial, a gente analisa os fatores de uma forma global e de uma forma individual. Mas como você bem pontuou, eu tenho pacientes que às vezes tiveram 6, 7 filhos e têm um câncer de mama. É uma doença muito incidente, é uma doença muito frequente. Então, mesmo naquelas às vezes que fazem as coisas de uma forma mais protetora, pode acontecer de ter o diagnóstico de um câncer, porque nós estamos falando de risco. Há uma redução de risco quando se tem várias gestações e quando essas gestações aconteceram de uma forma precoce, mas você não anula o risco se você fizer isso. Acho que como a doutora Sara falou, frisar a importância, a gente está falando de não só o câncer de mama, mas de todas as doenças neoplásicas que são multifatoriais. Né? Então a gente já discutiu aqui sobre o etilismo, sobre o tabagismo, sobre o uso de anticoncepcional, obesidade, sedentarismo, né? E essa questão da gestação. Então a gente tem que tentar trabalhar, né, para tentar levar uma vida o mais regrada possível dentro desses fatores de risco, mas a gente sabe que isso não vai excluir o paciente de vir apresentar também. Né? Então, de tudo que a gente comentou, até lá voltando no começo, dos exames de rastreamento, essa é a grande importância. Né? Porque às vezes você teve filhos muito cedo, você tem uma vida, uma atividade física muito boa, não bebe, não fuma, não é sedentário, mas desenvolvi um câncer de mama com 40 anos, o que eu fiz de errado? Né? A gente está falando de uma doença que realmente ela tem múltiplos fatores. Né?
Então, tem os comportamentais, que a gente tenta minimizar ao longo da nossa vida e a gente alerta para isso, né, junto com os profissionais, mas é algo que é do nosso organismo, né? A doença oncológica em si, né, ela é produto do envelhecimento do nosso organismo. Então, as nossas células, elas nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Nesse processo de nascimento até morrer, se houver uma alteração, ela pode desenvolver um câncer, né? E isso tem os fatores associados que podem acelerar esse processo e pode ter algo do próprio organismo. Doutor, chegou bastante dúvida para nós também, né, perguntando em relação ao autoexame, quanto tempo depois da menstruação fazer o autoexame? Em relação ao autoexame, a gente sabe que o período pré-menstrual e menstrual em si é um período que, devido às alterações hormonais, a mama ela está mais engurgitada, ela está mais inchada, ela está mais sensível. Então, durante o período menstrual, realmente é um período muito doloroso, né, em que muitas vezes a mulher, ao fazer o autoexame, pode até sentir dor, mas por esse, né, inchaço mesmo que ocorre na mama. O que é assim, recomendado, o que é dito, né, orientado pelos profissionais, é que, se passando esse período menstrual, ao término, ao fim da menstruação, a esse período de edema, a mulher já pode fazer o autoexame, tá? Eu acho que mais do que o autoexame, também voltando um pouco no que a doutora Sara falou, o autoexame é importante, mas ele não deve ser único, tá? O autoexame, o autoconhecimento do nosso corpo, né, no caso da mulher ou do homem, é importante para identificar as alterações, tá? Mas considerar um autoexame normal não é suficiente para descartar de que há algo errado, tá? Então isso é importante frisar, a doutora Sara já falou, mas é importante frisar, porque só ele, fiz o meu autoexame, tenho 40, 45 anos, tá tudo normal, não vou fazer a mamografia. Não, tá? Ela tem que fazer, tem que ser uma rotina na vida dela, né? Os 2 exames, associando ele, com certeza a gente ajuda muito, né? Potencializa muito para que a gente faça o diagnóstico. Mas, né, respondendo a sua pergunta, logo após o período menstrual, né, que é o período realmente que as mamas estão mais demasiadas, mais inchadas, um pouco mais sensíveis, tá? Já pode ser feito sem problema nenhum. E a gente, né, doutora, a gente sente mesmo, né, nesse período os nódulos, né? A gente se apalpar, vai sentir, né? A gente não são propriamente os nódulos, mas a gente sente uma mama mais inchada. Isso pode dar a falsa impressão aí de alguma nodulação. Mas aí entra a questão do autoconhecimento. Se você se palpa e percebe isso só no período menstrual e depois há o desaparecimento, você sabe que isso é uma característica, né? Agora, a palpação de um nódulo mesmo, de qualquer tipo, precisa ser avaliado por um profissional, né? A gente percebe muito isso às vezes em pacientes que ou estão no período menstrual ou estão grávidas e palpam isso e relacionam apenas aos fatores hormonais. Você palpou um nódulo, obrigatoriamente você precisa de uma investigação. E aí o colega, o profissional que avaliar, vai dizer se isso é um nódulo suspeito ou não, que necessite de uma investigação a mais, adicional. Algumas mulheres também têm queixado que sente uma vermelhidão, não sei, durante, assim, antes da menstruação chegar. Uma vermelhidão e uma secreçãozinha também. Isso. Um carocinho vermelho, como muita chama, né? Depois some, desaparece, né? É que acho que vê e já assusta, né? Sente e já assusta. Pelo próprio efeito hormonal, né? Há esse engurgitamento das mamas, esse inchaço das mamas. E assim, tanto as glândulas quanto os ductos que tem na mama, eles vão, né, se dilatar. E isso pode fazer com que saia alguma secreção. O importante é o que a doutora Sara falou, o autoconhecimento de saber que durante o meu período, né, menstrual isso ocorre sempre e quando acaba desaparece, isso é uma coisa. Mesmo assim, eu acho que é algo que ela deve procurar o médico. Vai investigar. Exatamente, procura o ginecologista, porque é desconfortável, né? Isso é uma coisa assim, por mais que seja que ocorra durante todo o ciclo menstrual dela, é algo que incomoda, algo que pode ser doloroso, pode causar um desconforto. Então ela deve procurar um médico, que existem tratamentos para que minimize esses efeitos que ela tem do ciclo menstrual, né? E lógico, durante a identificação de que isso é um efeito fisiológico do próprio organismo, se ele notar alguma alteração, ele vai pedir um exame complementar e isso vai auxiliá-lo. Mas, com certeza, só esses sintomas
que são do próprio organismo, do próprio ciclo menstrual, também é algo desconfortável e que ela deve procurar um atendimento para minimizar, com certeza, porque isso pode incomodar no dia a dia dela. Depois passa e depois não. Vida que segue, vida normal. Doutora Sara, quanto aos exames, além da mamografia, claro, que a gente vive frisando para as mulheres fazer, né, na idade que elas tiverem, quais exames também podem detectar o câncer? O exame da mamografia é considerado o exame de rastreamento de eleição porque foi o único exame que mostrou redução da sobrevida nos estudos que foram feitos sobre isso, né? Que mostrou melhora da sobrevida, que mostrou maior chance aí de cura com relação ao câncer de mama, tá? Então a mamografia foi o único exame que confirmou isso. No entanto, ele não é o único exame. Quando a gente fala de mamas mais jovens, ele acaba sendo um exame pior, porque a mamografia ela precisa de uma mama com menos tecido aí fibroglandular, que é propriamente o tecido mamário mesmo, e uma maior quantidade de tecido gorduroso. Quando você tem uma mama mais densa, uma mama que você tem mais fibroglandular e menos tecido gorduroso, a mamografia já não se torna um exame tão bom. E isso acontece mais na mulher jovem. Então, nessas situações, e aí entra também a questão de síndromes genéticas, você pode indicar outros exames. Por exemplo, na paciente de alto risco genético, a gente faz ressonância de mamas, né? Existe também um outro exame que é uma junção aí da tomografia de uma forma diferente, que se chama tomossíntese, que também pode ser feito. E o ultrassom também entra aí como um aliado, diferenciando lesões císticas de, por exemplo, lesões nodulares. Então, o que fica aí nessa situação de exames é rastreamento de eleição em situação habitual, mamografia. Pacientes mais jovens têm que fazer uso aí de outros exames, e pacientes com maior risco de câncer, seja por uma história familiar forte, seja por uma história genética, por uma mutação genética, a gente tem aí também o exame de ressonância que pode ser usado. Mamas com prótese também, às vezes a mamografia não é um exame tão interessante em mamas com prótese, então você pode lançar mão de ressonância ou ultrassom nesses casos. Então a questão de individualização, quando a gente fala em saúde pública, nós falamos o que é melhor para a maioria das mulheres. Quando você conversa com seu médico no consultório, é possível individualizar a sua situação e pedir um exame mais indicado para a sua situação pessoal. Doutor Maurílio, quais casos são necessários fazer a mastectomia? A mastectomia é a cirurgia da retirada de toda a mama, né? E a gente fala assim, da mama, tecido mamário, glandular, adiposo, que é a gordura da mama, pele e mamilos, tá? Então essa é a mastectomia, seria a cirurgia mais radical que a gente fala em tratamento do câncer de mama, né? Hoje, né, como a doutora Sara falou, até em relação aos tratamentos quimioterápicos, dentro da cirurgia a gente tem tentado das possibilidades ser o mais conservador possível, tá? Então, se a gente tem uma doença mais inicial, mais precoce, ou uma doença que fez um tratamento com quimioterapia antes, conseguiu uma redução do seu tamanho, fazer uma cirurgia mais conservadora, para poupar a mama do paciente. Porque a mastectomia, por mais que ela tenha avançado ao longo dos anos, ela ainda é uma cirurgia que a gente fala mutiladora. A gente sabe da importância da mama, não só como para a amamentação, mas, né, para o bem-estar psicossocial da mulher. Então, exatamente. A gente sabe que ela perde um órgão muito importante. Então, hoje tem procurado, e com esses avanços da medicina no tratamento, seja ele quimioterápico, radioterápico, e as cirurgias que são os pilares, né, do tratamento da doença oncológica, a gente tem conseguido muito sucesso em cada vez menos, né, fazer a mastectomia radical, que é a retirada toda. Mas ela é indicada principalmente com tumores volumosos muito grandes, né, em que a cirurgia conservadora vai ter um aspecto estético final muito ruim. Então, eu vou tirar só uma parte da mama, né, um setor ou um quadrante que a gente chama da mama, né, mas no final de tudo, esse tecido que eu retirei, esteticamente o que vai ficar é insuficiente para manter uma estética boa, né, uma funcionabilidade boa. Então, a gente opta por fazer a mastectomia. Tumores precoces,
mas que sejam multifocal, que a gente fala, que ele esteja presente em vários pontos da mama, esses tumores a gente consegue fazer uma cirurgia, uma adenomastectomia, que é retirada da glândula e preservação do mamilo. Tá? Mas quando são tumores muito precoces, aqueles tumores que a gente falou, consegue identificar precocemente, faz a biópsia, vê que é um tumor muito inicial, que ele não compromete pele, não compromete mamilo, e a gente consegue então fazer o tratamento. Mas a mastectomia radical, retirada de toda a mama, ela vai depender realmente do que a gente chama de estadiamento, né? O tamanho do tumor, o quanto ele comprometeu essa mama. É isso que vai dizer para nós, é preciso tirar toda, não é preciso tirar toda. Tá? Então, voltamos no assunto do começo, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, além de altas chances de cura, poupa a mulher de cirurgias mais radicais, cirurgias mais mutiladoras. Né? É possível fazer cirurgias menores com ótimos resultados. Toda aquela questão da psicológico também afetado, né? A mulher perdeu a mama e tal, né? E precisa do apoio da família, né? De amigos também. É um trabalho conjunto, né? A família é muito importante. Suporte pessoal, suporte familiar, suporte profissional, suporte técnico. Então é um conjunto, né? Para que a paciente possa ter aí um tratamento satisfatório. A família realmente é muito importante. Acho que quando a gente fala de tratamento oncológico num todo, né, ainda há um estigma muito grande, né? A palavra câncer ainda afeta muito. Né? Não só não só o paciente, como as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, o apoio familiar, o apoio dos profissionais como um todo, né? Equipe de enfermagem, fisioterapia, psicologia. Então, assim, tem que ser um tratamento multidisciplinar para que a gente tenha sucesso, né? Para que a abordagem do paciente minimize todo aquele aspecto, né, psicossocial que realmente a doença pode causar naquela pessoa. Então, tem que ser um trabalho em conjunto mesmo, uma equipe muito boa. Certo. Então, logo que essa mulher recebe o diagnóstico do câncer, então ela já vai receber o atendimento psicológico? É assim que funciona? Faz parte da avaliação e tratamento oncológico, tratamento multidisciplinar, como o Maurílio falou. Então, o oncologista, de uma forma geral, trabalha em equipe com outros profissionais que possam agregar aí um melhor resultado no tratamento como um todo. Certo. E depois que passa todo o tratamento, doutora, como que faz para essa mulher engravidar? Ela consegue engravidar naturalmente depois? Então, como a gente comentou que o câncer tem acometido mulheres mais jovens, algumas mulheres ainda têm o desejo de ter filhos e são acometidas aí, o sonho é interrompido, ou pelo menos tem uma pausa nesse sonho por um diagnóstico de um câncer, né? Tudo vai depender do tratamento que for realizado. No caso, quando a gente fala em fertilidade, né? A cirurgia em si, pouca interferência vai ter, né, na questão da fertilidade. A radioterapia também, nós estamos falando de um tratamento mais local. Mas os tratamentos quimioterápicos, eles podem sim interferir na fertilidade, e provavelmente vão fazer isso em maior ou em menor grau. E a mulher pode, inclusive, ter aí alterações hormonais muito próximas do que a gente fala da menopausa. E existem comprimidos que são indicados em alguns casos de câncer que a mulher pode usar por muito tempo, né? Hoje já tem estudos bem recentes mostrando que essa mulher pode sim fazer uma pausa nesses comprimidos para poder engravidar e depois retomar o uso. Antigamente isso era proscrito. A mulher não podia interromper o uso dessas medicações, que são bloqueadores hormonais, com a intenção de engravidar. Hoje já é possível que se pense em fazer isso. Os estudos mostraram segurança nessa estratégia. Mas aí entra outra questão, se vai ser possível ou não a ovulação e aí a fecundação. Então, quando a gente pega uma mulher muito jovem, que tem ainda a intenção de engravidar, a gente encaminha para um profissional que trabalha aí com reprodução humana, para que ele possa avaliar a indicação de congelação de óvulos, ou até de embrião, enfim, a depender da questão social, religiosa da paciente, para que ela possa tomar a sua decisão. A gestação pode acontecer de forma natural? Pode, mas se a paciente for submetida a esses tratamentos que reduzam a fertilidade, é interessante que isso seja abordado já na primeira consulta, na consulta que precede o tratamento. Nós temos também outras estratégias que podem ser feitas, que são aplicações de injeções que tentam proteger a ovulação.
para manter o óvulo mais viável. Então, são injeções que a mulher pode fazer mensalmente, trimestralmente ou até semestralmente para tentar fazer isso. Não é uma garantia, não é 100% de eficácia, mas com certeza é uma estratégia que pode aumentar as chances de preservação de fertilidade. Então, ela vai poder... A certeza, nem a gente que não tem o câncer podemos usar esse tipo de frase, eu vou conseguir com certeza, né? São muitas variáveis aí que interferem no processo de fecundação, de ovulação, mas o que a gente pode falar é que há sim desenvolvimento na medicina nessa área, que há sim estratégias que aumentam a chance de uma gestação futura. Certo. Imagina, né? Muitas descobrem o câncer durante a gravidez, né? A mulher descobre, tá grávida e de repente o câncer. É complicado também, né? Às vezes tem que interromper uma gestação, né? Então, alguns casos também. Né? Hoje em dia também nós temos avanço nessa questão. É possível sim se tratar pacientes grávidas, inclusive com quimioterapia, e você ter aí um sucesso, né, no final da gestação. Atualmente eu tenho 2 pacientes em tratamento, né, tenho mais 2 pacientes que acabaram de ter o bebê e foi possível fazer isso. A questão precisa ser avaliada aí o binômio mãe e bebê, né? Então nem todas as estratégias são possíveis em todos os momentos, né? No primeiro trimestre nós evitamos a quimioterapia, então no primeiro trimestre se dá uma predileção para os tratamentos cirúrgicos, né? Se tenta recomendar mais a cirurgia, e a partir aí do segundo trimestre nós podemos sim usar alguns quimioterápicos, não são todos, mas alguns quimioterápicos que são considerados seguros para o bebê. Cada caso é um caso que vai ser avaliado. Hoje a gente na medicina fala muito a doutora Sara já usou essa palavra, que é individualizar. Né? Então, cada paciente ela vai ser tratada de uma maneira, porque cada doença, cada tumor ou cada desejo que ela tem para a sua vida futura é de uma maneira. Então, a gente tem que saber trabalhar tudo isso, identificar, né, esses desejos, esses sonhos, né, como você colocou, e pontuar e agregar a esse cuidado outros profissionais. Como a doutora Sara falou, a paciente tem um desejo de engravidar futuro, vamos caminhar para um médico que faça essa parte de reprodução, para que ela possa, muitas vezes, se preparar para aquele sonho que ela tem. Então, é individualizar cada caso, mas é possível, tá? Mas com certeza. Estamos chegando aos momentos finais do programa e eu gostaria que vocês deixassem algum recado, alguma dica, considerações. Bom, eu acho que, concluindo aí o que foi falado até agora, a mensagem que nós deixamos para o final, que eu deixo para o final se cuide, se ame, se olhe, não deixe para depois. A necessidade do cuidado, ela é rotineira, ela é atual e é muito importante que seja feita. Tire o medo da vida, porque na verdade a vida ela tem que ser vivida de uma forma saudável, e os exames, a medicina estão aí para ajudar em todo esse processo de aquisição de saúde. Concordo com o que a doutora Sara falou. Eu acho que hoje nós abordamos um assunto que é o câncer de mama, né, que é o tipo de câncer mais frequente na mulher. Pode acometer homens, então o recado que a gente deixa é que não tenha medo, né? A vida é sempre mais importante, então o cuidado que você deve ter com você mesmo, né? O seu autoconhecimento, procurar, né, sempre um profissional, procurar sempre um especialista para você poder tirar as suas dúvidas, né? Então aquilo que está anormal no seu corpo pode ser algum sinal de algo que está por aparecer, né? Então é muito importante você procurar um profissional. Quando a gente fala, né, do câncer de mama, as mulheres têm na sua rotina tratar com o seu ginecologista, com o seu obstetra ou com o seu mastologista, né? Mas a área da oncologia também, a falar, vou procurar um profissional da oncologia, um oncologista clínico, um cirurgião oncológico, né? Às vezes há toda aquela preocupação, aquele medo, tá? Mas a gente atua não só quando a doença está presente, né? A gente pretende também atuar na prevenção. Eu acho que esse é o recado, eu acho que é o intuito da nossa reunião aqui hoje, né? Falar sobre a prevenção, o diagnóstico precoce. E nós estamos também à disposição
para poder, né, procurar e individualizar cada caso para que a gente possa identificar cada vez mais precoce. Né? Eu, a doutora Sara trabalhando mais na parte da oncologia clínica, eu como cirurgião oncológico, nós trabalhamos no Centro de Oncologia Dourados, uma clínica especializada para atender o paciente, né, de maneira multidisciplinar. Né? Então nós temos toda uma equipe que pode dar esse suporte para o paciente. Eu acho que isso é muito importante e é o que a gente pretende. Né? Todas essas campanhas de conscientização, elas são importantes como alerta, mas assim, o paciente perder o medo, né, e mais do que isso, ganhar, né, no desejo de viver, né, vai ajudar ele cada vez mais a diagnosticar mais precocemente, com certeza ele vai ter um ganho de vida muito grande lá na frente. Doutora, deixe suas redes sociais para nós, o endereço da clínica, das dúvidas. Doutora Sara Regina Scremin Wegener. O endereço da clínica é na Rua Antônio de Carvalho, 1175. O meu Instagram está como doutora Sara Scremin Wegener, daí sem o Regina. E a gente fica à disposição, como o Aurílio disse, para ajudar aí quem precisar. Tá joia. Eu também estou no Facebook, Instagram, como Dr. Maurílio Golinelli, né? Como a doutora Sara, atendo no Centro de Oncologia Dourados, na Rua Antônio de Carvalho. Estamos à disposição, né? Para estabelecer todo esse cuidado que a gente quer, né, com o paciente, numa prevenção de uma vida adulta e uma vida cada vez mais saudável, né, durante o que Deus nos permitir viver. E para você que nos acompanhou, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.